nomeadamente na RTP2, espaços reservados para as atividades ou para, enfim, divulgação de aspectos de cada uma das confissões. Nesse aspecto deveremos considerar, portanto, um passo bastante positivo, mas ainda há muito que fazer. Durante esta experiência que já tem 13, 14 anos, em termos da fé dos homens e em termos, digamos, do programa Caminho, já tem mais de 20 anos, foi um contributo muito importante. É interessante saber-se o que é que esteve na gênese destas iniciativas. Pontualmente apareciam programas sobre as atividades da comunidade hindu, nomeadamente um dos casamentos que foi bastante popular em termos de audiência nacional, e então deu origem a estes programas, portanto, específicos, consignados, portanto, para as várias confissões religiosas. Estes programas vieram precisamente colocar também o religioso naquele patamar que lhe é próprio, porque, no fundo, da mesma forma que acontece com a cultura, que acontece com o desporto, que acontece com todas as restantes vertentes e valências da atividade da pessoa e em termos da sociedade, que era necessário que, de facto, houvesse um espaço de cobertura em relação às várias religiões. São programas esclarecedores, de facto, dessas crenças religiosas, elucidativos e, portanto, para mim, funcionam como uma explicação daquilo que são os outros credos religiosos e válidos, claro, válidos e interessantes. Veiculam valores, a dignidade da pessoa humana, valores éticos que para mim me interessam muitíssimo, independentemente de ser da religião católica ou de outros credos religiosos. Eu, por exemplo, como católico, acho que a parte que é católica podia, não por parte do Estado, mas podia ser muito mais interessante do que é. Mas isso é um problema de investimento já próprio da confissão católica. A região de Lisboa está a receber milhares de jovens de toda a Europa. São cristãos, católicos, ortodoxos e protestantes que se juntam todos os anos para o encontro Taizé de reflexão pela paz. Deveria haver alguma ênfase para o fenómeno religioso, porque não é só o diálogo interreligioso que é importante, é o diálogo interreligiões, intercomunidades, interconfissões, porque, repare, Portugal é um país que tem dado provas de uma coexistência muito amena e pacífica entre as várias confissões, entre as várias comunidades religiosas. Isto é de salutar, isto é extremamente importante. Os critérios deveriam ser revistos no sentido de que fora do serviço público houvesse uma maior proporcionalidade, para não dizer igualdade de tratamento em relação às outras confissões religiosas do catolicismo muçulmano e, obviamente, aí certamente também em relação àqueles que não têm uma confissão religiosa, que se consideram ateus ou agnósticos, ou as pessoas que são diferentes, que simplesmente... Se todas as religiões tiverem um programa mais alargado, para mim, tanto melhor, porque são esclarecedores e porque eu acho que edificam. Isto é uma sociedade em que tem que haver tolerância. E, portanto, tolerância com alguma representatividade, mas tolerância, sim, se puderem dar mais cobertura às outras religiões, tanto melhor. E se a parte católica se assumir como a representação da voz de todos os cristãos, está mentido. Não é. Dar a voz aos outros grupos cristãos que tenham uma representatividade na sociedade portuguesa, acho muitíssimo bem. Aliás, uma das coisas que é mesmo do ecumenismo católico é de ser aberto às outras expressões cristãs da fé. Milhares de peregrinos estão no Santuário de Fátima para assistir às cerimónias do 13 de maio. Não deveriam transmitir tanta coisa, por exemplo, dos milagres de Fátima, a mensagem do Cardeal Patriarca, mas que dessem também espaço a outras religiões e até mesmo um espaço de opinião também de pluralidade religiosa. A emissão de missas ao domingo de manhã também deveria ser seriamente revista. E, finalmente, a emissão durante horas a fio de programas, de transmissões de santuários ou de, como foi há uns tempos, do funeral de uma freira que morreu perto de Coimbra, esse género de transmissões deveria ser. Se nesses mesmos espaços, nesses mesmos meios, também existisse, mesmo que fosse alguma divulgação por parte das atividades
dos projetos, enfim, daquilo que as outras confissões representam e fazem, eu creio que só iria enriquecer, portanto, o conhecimento, o entendimento em relação ao outro, mas acima de tudo, que é fundamental, o respeito pelo outro. É exatamente nos Estados laicos que existe a liberdade religiosa por contraposição a situações de Estados confessionais. A Constituição Portuguesa garante a liberdade religiosa na afirmação das diferentes convicções e na prática dos diversos cultos. A RTP, efetivamente, na interpretação das estatísticas que registram que cerca de 80% dos portugueses se declaram católicos, dá lugar privilegiado aos acontecimentos e notícias da religião católica. Na RTP2, os programas Fé dos Homens, 70 × 7 e Caminhos procuram dar uma resposta a uma visão mais universal e ecuménica. Contudo, num mundo cada vez mais laico, é necessário dar uma crescente atenção aos crentes e não crentes. Permitam-me assim desejar boa Páscoa a uns e a todos dias felizes. Chamamos a atenção dos telespectadores para a página do provedor em www.rtp.pt.